Agora veja, Smith Wigglesworth não tinha isso porque tinha um dom especial. Smith Wigglesworth viveu uma vida que criou o tipo de fé e o tipo de relacionamento que dava esse tipo de resultados. Eu não acredito e nem penso em propagar um tipo de vida cristã no qual Deus tem pessoas favoritas e Ele deu coisas a essas pessoas que não deu a outras. Quando Deus deu a salvação, Deus deu o batismo no Espírito Santo, deu a medida de fé. É igual para todos. É o que você faz com o que Deus te deu que faz a diferença. Não é como você recebe as bênçãos de Deus, os dons de Deus e o chamado de Deus. Smith Wigglesworth disse que ele nunca passava mais de 15 minutos sem ler a Bíblia ou orar. Então, eu tentei isso algumas vezes e é difícil de fazer. Imagine, a cada 15 minutos você tem que parar e lembrar de alguma passagem, confessá-la ou fazer uma oração. Eu diria que é um grande desafio para todos nós, mas quando você edifica sua fé, seu relacionamento dessa forma, você pode gritar com uma mulher na cadeira de rodas e curá-la. Você pode ir para alguém que tem um caroço ou um tumor, dar um tapa e o caroço cair. Continuamos querendo ver isso e nos perguntamos por que esse tipo de coisa não acontece hoje. Eu penso que a resposta é algo simples. Não pagamos o preço espiritual ou não fazemos as coisas espirituais que criam o relacionamento, a unção tangível e a fé que cria esse tipo de milagres no mundo hoje. E o meu desejo com esse programa é que você seja desafiado a fazer algo novo e não fique falando como muita gente, isso foi antigamente. Pode continuar acontecendo porque Deus é sempre o mesmo. Somos nós que temos que mudar e melhorar, não Deus. Ele ainda está disposto, ele ainda quer, ele ainda está operando e busca alguém para fazê-lo. Você pode ser o próximo general como Wigglesworth. Agora, outra coisa que eu gostei de fazer sobre o Wigglesworth foi publicar todos os seus sermões inéditos. Eu publiquei um grande livro de 850 páginas, mas eu tenho algumas citações dele que eu escrevi aqui, permita-me lê-las, para que você receba um pouco das declarações dele. Wigglesworth dizia, como eu disse no começo, eu sou 1000 vezes maior por dentro do que sou por fora. Sua capacidade espiritual deve sempre ser maior do que a sua capacidade intelectual ou física. Você faz isso orando, praticando a palavra, exercitando seu espírito para que ele seja forte todo o tempo. Ele também disse, o medo olha para as coisas, a fé pula e pega elas. Eu gosto dessa frase. Ele disse, tem gente que gosta de ler a Bíblia em hebraico, outros a leem em grego. Eu gosto de lê-la no Espírito Santo. O que para mim é típica e clássica frase do Wigglesworth, é exatamente como ele pensava. Ele também disse, alguns vivem pelo que veem ou ouvem, mas eu não vivo pelo que eu vejo, nem vivo pelo que eu ouço, eu vivo pelo que eu creio e que vem da palavra de Deus. É por isso que o Wigglesworth era como era e podemos ser, da mesma forma, se basearmos nossa vida, nossos sentimentos e emoções, basearmos nosso planejamento naquilo que a Bíblia diz, e não o que está num jornal, o que as pessoas dizem, ou na incredulidade que há na igreja. Então baseie o que você acredita na Bíblia e fique sempre firme, porque Deus manterá suas promessas. Agora, muitas vezes não falamos dos críticos do Wigglesworth. E sim, ele tinha críticos, qualquer um que obedece a Deus e faz algo fora do normal, fora do tradicional entediante, dessa coisa que se condicionou chamar cristianismo aceitável, vai ter críticos. Se você obedece a Deus e sai dos limites do cristianismo entediante, alguém, pode até ser próximo, vai reagir. E começaram a não gostar do Wigglesworth, sabe, porque ele batia abruptamente em alguém ou balançava as pessoas, e perguntaram a ele, Wigglesworth, por que você é tão agressivo na fila de oração? E ele disse, bem, eu não sou agressivo, você é assim, você chacoalha as pessoas, você bate em pessoas, você chacoalha os membros delas, eu não bato nelas, eu bato é no diabo, elas que ficam no caminho. E ele ia embora. Bem, era o tipo de humor do Wigglesworth. Smith Wigglesworth teve críticos, como eu disse, e ele dizia, fechem seus guarda-chuvas do preconceito e desfrutem das últimas chuvas. E eu acho que você que está assistindo deveria fazer o mesmo. Eu acho que alguns de vocês pregadores, alguns que já estão na igreja há muito tempo e já viram coisas belas e feias no cristianismo de hoje, vocês abriram um guarda-chuva de preconceito, dúvida, incredulidade e disseram, eu não quero isso. Jesus ainda é o mesmo, a palavra dele ainda funciona, mas você não deixa a chuva do Espírito entrar em sua vida, te molhar e te fazer você crescer como uma planta. Eu digo a você o que o Wigglesworth disse aos críticos, feche seu guarda-chuva e desfrute das últimas chuvas. Ele também dizia, fogo selvagem é melhor que fogo nenhum. Sabe, às vezes quando Deus começa a se mover, pessoas cometem erros. Eu estudo avivamentos desde os 12 anos de idade, e uma coisa é certa, haverá coisas boas, haverá coisas ruins, e coisas que você diz que são feias, você não sabe o que é aquilo, mas você viu.
Isso aconteceu em todo o mover de Deus. Então, fogo selvagem é melhor que fogo nenhum. Eu prefiro ter pessoas que são um pouco fora do normal, que exageram um pouco emocionalmente, do que ter pessoas sentadas, quietas, criticando o tempo todo. Sabe, uma pessoa que está viva produz som. Uma pessoa viva tem movimento. E quando nada está vivo, não há som, não há movimento, não há necessidade de dinheiro ou comida, não é preciso ar. Então o que diz que você está vivo é a sua fome, o seu desejo e o seu movimento. Quando você entra numa igreja e não há som, não há fome, não há vida ali, simplesmente vá embora e procure um lugar onde haja vida. Eu olho para as pessoas, quando são pecadoras, vão para os lugares, as festas mais selvagens que existem, tudo muito cheio, lugares abarrotados, você fica cara a cara com outra pessoa do lado. E você acha divertido, sai de lá às 5 horas da manhã. Mas quando você foi salvo, escolheu o lugar mais quieto e chato que você encontrou e chamou aquilo de igreja? Esqueça isso, vá para um lugar que tem uma música viva, uma pregação forte, uma missão para ir a algum lugar. É onde Deus está. Eu aprendi em minha vida que a maioria dos lugares criticados por pessoas religiosas é onde Deus está, onde Ele está criando algo, fazendo algo. E aí quem está morto critica porque a vida está ali. Wigglesworth criava vida onde quer que ele fosse. Ele também declarou: se o Espírito de Deus não se move, eu o movo. A primeira vez que eu li isso, eu pensei, o que ele quer dizer com isso? Sabe, sou até um pouco arrogante. Se o Espírito de Deus não se move, eu o movo. Bem, quando você de fato investiga o que ele estava dizendo, se o Espírito de Deus não está se movendo, eu sei o que o fará mover. O Espírito de Deus se move pela fé. Então eu darei um passo em direção à água, eu vou liberar a minha fé, e o Espírito vai se mover para responder à minha fé baseada na Bíblia. O que ele quis dizer foi que se algo não está acontecendo, é porque não estamos crendo. Não estamos indo além do intelecto ou da nossa zona de conforto. O que ele dizia era, se não está se movendo, eu vou dar um passo e fazer com que Deus venha. Então eu quero ter certeza que vivemos num dia em que sinais, prodígios e maravilhas acontecem em sua vida, para você, através de você e na sua igreja. O mundo hoje precisa de novas igrejas, com homens como Wigglesworth no passado. O Deus de Wigglesworth é o mesmo hoje. Temos que ter esse tipo de ousadia, sermos implacáveis contra o diabo e amar as pessoas. Smith Wigglesworth, Apóstolo da Fé, 1859-1947.